Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Diamante. A gente está aqui no sexto episódio e hoje eu trouxe para conversar com vocês a Amanda Rodrigues. Vocês vão entender o porquê que ela está aqui, mas já dou um spoiler, que é um tema que toda empreendedora passa por isso, precisa olhar para isso. Algumas têm mais facilidade, outras já travam mais, então por isso que eu trouxe ela para acrescentar mesmo para as nossas vidas. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aceitar esse convite. Amém, tô E feliz. já começa se apresentando aí pra gente, ó. Bom, meu nome é Amanda Rodrigues. Hoje eu atuo com mentorias e consultorias para empreendedoras, graças a esta mulher. Então, até o ano passado eu trabalhava somente com pessoa física, né? Ajudando ali a fazer organização financeira, a entender sobre crenças que a gente traz às vezes da infância, a construir uma reserva, falamos sobre dívidas, cartão de crédito. E aí, no ano passado, ali para setembro, outubro, a gente estava conversando sobre a demanda que existe de empreendedoras que têm dúvidas com relação à organização, à gestão financeira, uma demanda que eu desconhecia até então. Mas e aí comecei ali de forma bem tranquila, dar alguns primeiros passos e hoje eu atendo exclusivamente PJ, empreendedoras, autônomas que já têm os seus negócios, que já têm empresas ou que estão querendo começar e já começar da maneira correta. Vocês vão ver hoje que não é um bicho de sete cabeças, não vou ficar aqui gourmetizando, falando um monte de termo, é super tranquilo fazer uma gestão financeira que seja saudável, até pra gente poder entender esses números que está acontecendo se a gente vai pra frente com aquele negócio, porque às vezes a gente tá tão cego, né? Porque não tem organização nenhuma, não tem nada, que não sabe se continua naquilo ou não. Então a gente vai conversar bastante sobre essa questão de análise hoje, para próximos passos, tudo isso. Muito bom. Então, entenderam por que a Amanda aqui não saia nesse momento? Mas eu até a Amanda citou, né, que foi uma demanda que eu trouxe para ela, Foi. porque na época eu atendo, né, tanto o lado mais estratégico de crescimento, ou para quem está reorganizando seu negócio, organizando para começar. E eu via que nessa parte financeira, muitas pessoas pecavam no sentido de, vou começar e vou ver qual é que é. Foi Ou, pulando. ou vai levando, vai levando tudo misturado, né, pessoa física, principalmente quem começa sozinho, né, sem equipe e tal. Então, acaba usando o dinheiro da empresa para tudo. Então, a gente já vai entrando nesse tema, que eu acho que é o mais comum e o mais necessário para a gente conversar, né? Aquele momento em que a pessoa fala, não, tá muito amador isso, eu quero ser uma profissional. Então, Exato. tudo que eu trago aqui, os outros especialistas também, é no sentido assim, estou fazendo já algo, mas está muito amador. Então, como que eu me torno uma empresária mesmo, assim, a dona do meu negócio, não Isso. só mais uma pessoa que tá com um negocinho ali, entendeu? E essa postura mesmo que a gente tem que ter olhando pro nosso negócio, porque é comum, principalmente para nós começando sozinha. Começar sozinho é o comum do comum, a exceção é quando você já começa com gente com estrutura. E ter essa visão de eu sou uma empresária, eu tenho um negócio, eu faço o meu próprio dinheiro, ter essa mentalidade empreendedora é o que faz diferença. Porque quando a gente começa a empreender e não liga, por exemplo, para roupa que a gente está usando empreendendo. Eu, por exemplo, trabalho com home office. Se eu trabalhar o dia inteiro sem arrumar a minha cama, sem tomar um banho, fazer o cabelo, né, me arrumar, fazer uma maquiagem mesmo que leve, colocar uma roupa mais profissional, o meu desempenho vai lá embaixo. Então, se você se sente uma empresariazinha, uma empreendedorinha, tem um negocinho, já sabe que não vai pra frente. Então, essa postura aí é o principal. Antes de falar sobre dinheiro, de falar sobre qualquer coisa, é a gente entender que somos, sim, empresárias, mulheres de negócios, fazemos nossa própria renda, né? Temos nossa fonte de renda, que é o nosso negócio, e nos colocar mesmo como empresárias. Sim, então cada conhecimento de cada área, né, ele vai te moldando. A gente tem os dois lados, coisas que de dentro para fora, né, quando você coloca isso na sua mente, aí você consegue externalizar que você está sendo uma pessoa respeitada de valor e as pessoas te valorizam, Sim. mas também o comportamento molda o jeito que a gente pensa, né? Então, já trazendo o primeiro assunto que eu queria discutir aqui um pouco, o que eu vejo não só na micro, tá? Nas pequenas empreendedoras, às vezes até empresa maior, da questão de quando o dinheiro está todo misturado. E aí, assim,
o que que tô pagando aqui meu café da empresa, já compro o meu junto. Exato. E não sei, aí de repente, final do mês, não vi pra onde foi, eu não tô tirando nada. Isso é uma fala muito comum, Nossa, né? assim, Minha empresa não tá dando, daí se vê as compras que a pessoa fez, tudo que ela fez ali durante o mês. Mas da onde que veio esse dinheiro? Alguém tá te dando? Não. Tipo, na verdade, ela tirou sem perceber, sim. né? E o que tanto a importância dessa separação, o que que você percebe? Eu até queria que você falasse no sentido dele. Pessoas que tinham essa postura e mudaram. O que que você tem de relatos, tanto emocional ou de financeiro mesmo, dessas pessoas que conseguiram fazer essa separação, sabe? O que que foi Uhum. bom, o que que elas mesmas trouxeram, falaram assim, Amanda, depois que eu fiz lá minha conta PF e minha PJ usei separado, Sim. eu consegui XYZ. Traz assim pra gente casos, né, que você mais vê que funcionou por quê? Por que que isso é bom? Ó, vou contar uma pessoa que eu atendi. O caso dela é que ela achava, na cabeça dela, que ela nunca tinha tirado o Polabore na vida, Uhum. tá? Então, que ela chegou pra mim e falou o seguinte: a gente tava ali falando sobre o Polabore, sobre essa separação e tal. E ela falou: olha, já faz 2 anos que eu empreendo, que eu tenho minha empresa, e eu nunca tirei o Polabore. Falei, como assim? Então, não é uma empresa, né? Vamos fechar, minha filha. É o seu hobby, não sei, o que você tá fazendo? E aí, a gente foi olhar para essas contas, estavam nesta situação de mistura. Então, ela pagava no supermercado com o cartão da empresa. Tinha até aberto uma conta PJ? Tinha, mas não adiantou absolutamente nada. Então, quando a gente olha para o negócio e fala, eu não estou retirando o Prolabore, tem que entender o que está acontecendo. Por quê? De onde está vindo a sua fonte de renda da pessoa física, então? Né? Tem um terceiro te sustentando, colocando dinheiro dentro de casa? Ou você tem uma outra fonte de renda, às vezes a gente empreende concilia com a CLT, Uhum. o seu negócio é uma renda extra, ou ele é sua fonte de renda principal? O que está acontecendo? Sem essa separação, você não tem clareza. Tá? Então, essa é uma dificuldade que eu vejo quando isso não está muito concreto. O que é de quem? Então, você paga a despesa da empresa com o seu cartão de crédito pessoal, por quê? Porque a empresa está sem caixa. E você precisa comprar produto, precisa pagar fornecedor, precisa pagar coisas para manter ela funcionando, e é o cartão de crédito da pessoa física que está pagando. E aí, num outro momento, sua empresa está sim com caixa, só que a sua pessoa física não. E ao invés de você entender que tudo que é pago para a pessoa física já é o seu prolabore, você vai simplesmente pagando, chega no final do mês, entra nessa questão de não saber se teve lucro, se teve prejuízo, a conta só está zerada e você não entendeu. Se foi sua empresa que vendeu pouco, que vendeu menos, que faturou menos, ou se foi você que gastou demais. Então, essa separação é importante para a gente ter esse número muito claro. Isso aqui é dinheiro da empresa, isso aqui é dinheiro da empreendedora. Quando ela falou para mim que estava há 2 anos sem tirar a Colabore, eu fui investigar. Tá, deixa eu ver as contas da empresa então. Tá. Esse supermercado aqui você pagou para colocar produtos dentro da empresa, sei lá, um cafezinho, um produto de limpeza, alguma coisa assim? Não, foi para minha casa. Isso é Colabore? Essa conta de luz aqui é do espaço físico da empresa, da loja? Não, eu trabalho em casa. Então isso é Prolabore. Então ela não entendia que tudo que ela estava pagando pela conta da empresa já era o Prolabore dela. Então ela não estava sem tirar Prolabore há 2 anos. Ela só não sabia disso. E aí a gente começou com essa gestão totalmente separada. As estruturas bancárias têm que funcionar separadamente. Não é só abrir uma conta PJ e continuar usando a conta PF, que não, agora está tudo certo. Isso está muito claro. As contas da empresa estão sendo pagas só pela empresa? Ou a pessoa fica somente pela pessoa física? Então, a gente acha, né, nesse primeiro momento, que, nossa, coitada, trabalhou tanto, né? Trabalhou 2 anos e não viu dinheiro. Ela viu muito dinheiro. Só que esse dinheiro entrou e saiu e ela não percebeu que era ela que estava sugando o caixa da empresa. Então, não separou, vai ter perrengue, não adianta. Não vai entender, fazer análise de número, o que é lucro, vai precificar tudo errado, porque se essa gestão não está funcionando, não precifica corretamente também. Então, o que você tirou da empresa que não foi necessariamente para ela, para o seu negócio, é seu prolabore. Cálculo de prolabore. Ai, Amanda, mas então tá. Quanto que eu tava tirando aqui por mês? A gente foi olhar, tava tirando dinheiro pra caramba. E você precisa de tudo isso de prolabore? Então, se o seu negócio fatura 7,
Seu prolabore é de 4, porque era isso que tava tirando ali. Todo dia, uma conta aqui, um boleto, um mercado. Então, essa questão de prolabore é um cálculo, assim, que não é uma matemática muito elaborada, né? Quanto que o seu negócio está faturando? Quanto que você custa? Ela não sabia quanto ela custava, porque ela nunca fez essa conta. A empresa tinha dinheiro, ela pagava pela conta da empresa. A empresa não tinha dinheiro, ela usava o cartão de crédito ou da pessoa física ou da PJ, onde tinha saldo. Então estava tudo sempre muito misturado. Primeira coisa, então, estruturas bancárias separadas. Segunda, usar ali a regra de ouro. Contas da empresa são pagas só pela conta, pela estrutura bancária da empresa, conta da pessoa física só pela estrutura bancária da pessoa física. Terceiro, ter um prolabore estipulado. Não tirar cada mês um valor de acordo com o que a gente está gastando naquele mês. Então, por exemplo, em dezembro é um mês que a gente gasta muito. Ou viaja, ou tem vários momentos de lazer, enfim, happy hour, confraternizações. Então, dezembro é um mês que você vai tirar mais prolabore? Não necessariamente. A gente tem que ter um teto para fazer esses pagamentos. Quanto que a sua empresa aguenta de pagar por mês? É R$ 2.000? É isso que você vai ter. Hoje a gente está gravando dia 1º de abril. Até ontem eu tava com R$ 4 na minha conta da pessoa física. 4,72 exatamente. Por quê? Porque eu paguei meu prolabore no começo de março, fiz meu investimento, paguei minhas contas, gastei com o meu lazer que eu tinha que gastar e foi o que sobrou. Nenhum momento eu falei, não, vou assaltar da empresa, vou tirar lá mais R$ 1.000. Eu tenho que esperar o meu salário. É o salário que a empresa paga para mim. Então, eu recebi meu prolabore hoje. Hoje eu tenho dinheiro de novo, posso gastar. Mas até ontem eu tava pobre e eu tinha que aceitar isso. Então, se a gente tem essa mentalidade do eu sou um funcionário da minha empresa, eu sou um colaborador do meu negócio, ela cresce, essa separação fica mais clara, essa separação fica até mais fácil. E a gente se sente confortável com a separação. Depois que a gente tem isso bem funcionando, depois que separou e viu que funciona, que dá certo, então a gente se sente confortável por quê? Pensa que se ela não tem essa separação, ela tá sempre com medo de comprar alguma coisa. Então ela vê uma blusinha, por exemplo, e pensa, será que eu posso comprar? Será que se eu comprar essa blusinha, esse celular hoje, minha empresa não vai ficar sem caixa depois? Não é em cima desse número que ela toma uma decisão de compra. É em cima do prolabore dela. E esse número, ele, como eu disse, tem que ser um teto, um número pré-estabelecido. E aí a forma como você vai pagar, você decide. Né? Quando a gente está começando, é muito difícil fazer uma vez por mês, né? Tirar da empresa R$ 2.000, 3.000 de uma vez. Paga semanalmente, então. Definiu que é 2.000, tranquilo, paga 500 por semana. Mas tem um teto, tem um número pré-estabelecido ali para você saber que a hora que aquele dinheiro acabar, acabou. A gente não sugar a empresa. Eu lembro que ano passado, quando a gente fez um evento, né? E chamava Descomplica Empreendedor, e a gente gravou muito conteúdo antes. E falou sobre esses assuntos. E eu lembro da Amanda, pela primeira vez, dela falar assim, de você roubar a sua empresa. E pra mim ficou muito forte isso. Que no momento em que eu tomo uma decisão na pessoa física, por uma emoção ali do momento, calor do momento, né? E a gente até fez umas cenas brincando, assim, mas de comprar ali alguma coisa porque eu mereço, né? Aquela coisa assim, eu mereço, trabalhei muito, vou lá e vou comprar porque eu mereço. Você, sem estar no planejamento e sem estar sobrando na pessoa física, e aí você pega, você compraria um produto, alguma coisa para fazer, né, o teu dinheiro render lá na empresa, você está roubando a empresa. Tá fazendo ela de caixa eletrônica. E você só sabe isso se você tá preocupada de olhar para isso, né? Sim. Porque aí é outro ponto também, né? Que eu anotei aqui da questão da motivação. Essa moça mesmo, com certeza, por não ver o quanto que ela estava tirando da empresa, começa a desmotivar, porque ela pensa assim, se vamos supor que ela era CLT antes. Eu tinha meu salário lá, todo mês, vamos supor, R$ 3.000, caía. Eu sabia que eu tinha esse salário, e esse salário eu podia fazer o que eu quisesse. Já ouvi né? que a CLT é mais segura. Tipo assim, eu tava ganhando mais na CLT, entendeu? Porque ela enxergava aquele montante, ela se organizava ali durante o mês, né? Do jeito que ela conseguia. E aí parecia que ela não tinha mais, porque ela não tinha esse valor caindo na conta. Mas ela estava tirando, às vezes, muito mais do que o que ela imaginava.
Ou seja, ela não tem motivação para faturar mais. Porque, por que eu vou trabalhar mais se eu nunca vejo dinheiro? Exatamente. Por que eu vou fazer uma campanha? Né? Ainda influencia na parte comercial. Tipo, por que eu vou fazer uma hora extra, fazer uma live, shop, vou atrás de alguém de marketing se o dinheiro não. Né? Então, essa expansão eu acredito que muda até a motivação de faturar mais. Porque se eu quero ter um prolabore maior, eu necessariamente preciso gerar mais renda. Sim. Então aí força a tua mente a buscar meios de, seja com ajuda ou ela mesma, de vender mais. Né? Então, como que impacta? E aí, às vezes, a pessoa está tão focada em procurar ajuda no marketing, no comercial, e às vezes, se ela acertar essa parte burocrática ali, né, do financeiro, ela seria muito motivada a fazer o que tem que fazer, né? Que a gente fala de gravar vídeo, de aparecer e tudo mais. Né? É que não é sobre vender mais. Isso é uma frase que eu falo muitas vezes. Você não precisa vender mais. E dá um bug pra pessoa falar, tá, mas da onde vai vir mais dinheiro? Exatamente. Só que aí a gente vai olhar, às vezes, para os custos dela. Né? Os custos ali, principalmente para quem vende produto. Que tem que comprar com o fornecedor e tal. E aí o prazo de pagamento desse fornecedor é diferente do prazo de pagamento da venda dela. Então, o fornecedor recebe ali, sei lá, com 15 dias, só que ela vende no cartão e recebe com 30. Já descasou. E ela só vai saber que isso está acontecendo com gestão. Então, ela nunca vai entender que essa diferençazinha de pagamento de fornecedor e de recebimento de venda está impactando no caixa dela. Então, faturamento, beleza, faturou, vendeu. Quando que você recebeu? Por isso que o lucro não necessariamente está casado com o seu faturamento. Pode ser que o seu faturamento esteja lá em cima, só que lá embaixo, a última linha, que é a linha mais importante, que é o lucro, esteja sendo comido. Pode ser nesses custos, pode ser que você esteja comprando com um fornecedor caro, porque às vezes se sente mais confortável com ele, ou simplesmente se acomodou, não contou com outros. Essa questão de prazo de pagamento, de diferença de pagamento de fornecedor para recebimento de venda influencia também, influencia até na precificação. Essas despesas que a gente tem que são mais fixas, que é o nosso prolabore, às vezes temos um local físico que tem aluguel, e aí tem água, luz. Então, tudo isso vai impactar no número que ela quer ver ali, que é o lucro dela e quanto que ela pode tirar. Não olhar só para o faturamento. O mês que eu faturar mais é o mês que eu mais vou tirar dinheiro. Isso é mentira. O mês que você fatura mais é o mês que você vai ter o custo um pouco mais alto, porque, né, vendeu mais, vai ter mais custo. Só que as suas despesas fixas precisam ser as mesmas. Então, seu aluguel, internet, água, luz e o seu prolabore é exatamente o mesmo. Se você faturou 50 ou se você faturou 10, quem tem que crescer primeiro? É a empreendedora ou é a empresa? Uma máxima que a gente tem nesse mundo é empresa rica, dona rica. Primeiro a empresa. Então, ela olha para o faturamento e entende que naquele mês ela trabalhou mais, ela vendeu mais, ela se dedicou mais. Então, ela sente, sim, essa necessidade de ter esse merecimento, de ser recompensada por esse trabalho. Né? Por isso que o prolabore ele precisa ser fixo. Não é porque nós trabalhamos de forma autônoma ou solo, né, que nós não precisamos ter isso. O prolabore é algo que, a partir do momento que você decidiu empreender, você vai ter ele todos os meses ali. Se essa empresa que você trabalhava quando era CLT se organizava para te pagar um salário uma vez por mês, por que você não pode fazer isso? É uma empresa e é uma empresa, você é uma empresa. É só a questão de organização. Você pode ter exatamente os mesmos R$ 3.000 por mês. Pode ser no quinto dia útil, sim, desde que você esteja tão organizada quanto essa empresa que te pagava. Então, a gente olha só para o faturamento, a crescer o faturamento, vai crescer prolabore e vai crescer lucro. Não necessariamente. E aí, esses limites que você se põe, eu teve uma pessoa que eu atendi uma vez, e ela falando que ela tinha muita dificuldade de falar não para os filhos. Tipo assim, ela recebia todo dia, né? Ali ela recebia muito em dinheiro. E aí o filho pediu alguma coisa que tava fora, né? Eu quero comprar tal coisa. Ela tava com aquele dinheiro ali. Então, ela falar não tenho dinheiro, que não era o certo também, né? Era difícil, porque o filho viu aquele dinheiro entrando e tal, né? Criança. Mas ela não conseguia pôr esse limite. Agora, se está muito claro para onde que vai aquele dinheiro, que dia que ela tem aquela conta para pagar, que dia que ela recebe o dela tá onde, fica até mais fácil pôr esse limite. Não, hoje não dá, esse dinheiro é para tal coisa. Então, que reflete os limites dela mesma ali, né? Na Aí verdade. entra na motivação que Na você motivação. passou. Então, se realmente
quero, isso eu vejo, né, o público que a gente atende é muito mãe, né? Então, assim, quero proporcionar uma vida melhor para os meus filhos. Tem uns casos, por exemplo, que às vezes o marido sustenta a casa, o básico, e a mãe quer, ou seja, colocar numa escola particular, ou comprar alguma coisa melhor, ou um curso que quer que o filho faça, aquela coisa assim, né, de tipo, o que eu não tive, ou de realmente uma estrutura melhor. Então ela consegue dar esse upgrade com o dinheiro dela. Mas olha como que é um dominó, né? Você tá falando, tipo assim, no momento que você olha para esses números, se organiza, consegue enxergar ali, né, a diferença de PFPJ, faz um movimento para que isso aconteça, aí tudo vai ficando mais fácil, né? Então você consegue estipular, para eu ter essa vida que eu desejo com os meus filhos, eu preciso de X por mês. Exato. O que eu vou fazer na minha empresa para aumentar o faturamento, que daí tem que ser maior que aquele número, porque o teu prolabore ali vem do lucro, né? Para poder sim realizar os sonhos que eu tenho, que a minha família tem. Então, mas essa logística reversa que a gente não vê. O que é comum? Dar um passo maior que a perna. Eu vou dar um jeito de pagar. A empresa vai continuar faturando, a gente vai dar um jeito. Então, essa realização de sonhos de filho acontece, né? Eu sou mãe também, eu quero proporcionar algo melhor para meu filho, mas, por exemplo, entrando nessa parte da maternidade, o meu filho tem 15 anos e ele é corredor. Eu pago aula de corrida, acabei de comprar um tênis um pouco mais profissional para ele e tal, fiz uns investimentos nele. E o que eu tava pagando até agora também? Inscrições de corrida, que aqui em Londrina tem bastante, né? Essas inscrições de corrida não tem um custo muito baixo. São relativamente caras. Então, se ele quer participar aí de, sei lá, pelo menos 2 por mês, são mais de R$ 200 por mês. Só na inscrição. Só na inscrição. Exatamente. E aí, o que a gente estava conversando aqui essa semana? Eu conversei com ele, falei, olha, você sabe que para participar de várias competições, porque você fica treinando à toa, né? Sem competir, sem saber se está evoluindo ou não. Mas para participar de competições tem esse custo aqui, mostrei o valor da inscrição para ele. Ele não imaginava que era tão alto. Algumas ele imaginava que era de graça. Falei, então, não é. E o que a gente decidiu? Que ele vai começar a vender coisas para pagar as inscrições de corrida dele. Então ele vai levar, sei lá, coisas na escola para vender, uma paçoca, alguma coisa. Falou que vai fazer geladinho, vou auxiliá-lo. Ao fazer geladinho gourmet, ou vende alguma corrida que ele não tá participando, ou também leva na escola, ou vende pros amigos e tal. Ele vai começar a fazer o próprio dinheiro para começar a pagar. Por quê? É uma vida que eu quero proporcionar para ele que eu não tive? Com certeza, eu não tive incentivo ao esporte quando eu era criança, né, ou adolescente. E eu quero proporcionar isso para ele sim. Só que na medida do possível, né? Já fiz alguns investimentos, ok, que estavam no meu planejamento, mas inscrições de corrida todos os meses não estão no meu planejamento. Não é um investimento que eu consigo fazer agora. Tudo junto, né? Tudo junto. Como ele quer continuar competindo, e é o sonho dele se tornar aí um corredor, um atleta profissional, viver disso, talvez, e eu expliquei pra ele que ele precisava se virar sozinho, até pra incentivar, né? Tipo, vai trabalhar. Sim. Ele decidiu que vai começar com esse pequeno empreendedorismo. Vai começar, sei lá, pegar um cooler ali, uma caixinha de isopor, colocar coisas ali dentro para vender e vai fazer dinheiro. Então a gente vai trabalhar essa questão do, olha, eu gastei X nos ingredientes, sei lá, se for fazer geladinho, por exemplo, mas o nosso tempo, põe esse preço aqui, a galera paga no Pix para você, já falou de baixar aplicativo, se você quiser passar no cartão e tal, já tá todo empolgado. Mas ele entendeu. Ele não questionou não, mas vocês têm dinheiro, né? Porque nós dois somos empreendedores lá em casa. Às vezes a gente vê a gente trabalhando ali no home office e parece ser fácil, né? Os dois estão dentro de casa o dia inteiro, temos uma vida confortável, eu acho que ganhar dinheiro é fácil. E ele não estava entendendo, pelo menos, esses bastidores, né? Nós já tivemos uma conversa sobre isso. Então, quero proporcionar para ele uma vida melhor, sim, coisas que eu não tive acesso. Hoje ele tem muitas coisas que eu não tive acesso, mas esse é o nosso objetivo. Ele também vai proporcionar para o filho dele coisas que ele não teve, mas ele vai conseguir. Só que da maneira certa, incentivando ele a já se virar financeiramente. Só que se a gente pega essa empreendedora que não pode ver o filho dela pedindo alguma coisa, que já vai lá e assalta o caixa da empresa e dá na mão dele, primeiro que a empresa não vai pra frente, ela vai continuar com essa crença de eu preciso ser uma mãe melhor ou uma mãe assim, assim, assada, porque meus pais não foram assim pra mim, tentando sempre compensar alguma coisa lá de trás.
Isso também não é uma verdade, a gente querer fazer essa compensação, isso não é necessário. E segundo que os filhos não vão entender se ela fizer isso mais de uma vez, eles sempre vão achar que o dinheiro que está ali no caixa daquela empresa pode ir para ele a qualquer momento. Eu lembro que quando eu comecei a ver coisas assim de educação financeira e não empreendia, né, na época, falava-se muito do dinheiro ser uma semente. E aí, do que você tá falando é isso, né? No momento em que tô com aquele valor, então vamos pensar uma pessoa que vende produto. Ela precisa comprar com o fornecedor, seja insumo, seja qual produto, para vender e fazer mais dinheiro. Se ela tira aquele valor, ela tá tirando a semente do que vai dar fruto. Sim, sim. Então, até isso, no sentido até de quando a criança já tem uma idade para entender, Fazer essa analogia, né? então, por exemplo, né? Então vamos supor que você citou o caso do teu filho, ele quer começar a empreender, então vamos pegar esse exemplo mesmo, né? Então ele tem R$ 50. Tem uma corrida lá que custa 40. Então ele pode pegar esses 50, comprar os ingredientes, gastar um tempo ali, vamos supor que ele tenha um tempo para fazer essa inscrição, e multiplicar esses 50 e aí até depois tirar 50, pagar a inscrição tranquilamente para poder fazer mais, ou só gastar, ele ficou com 10. Exatamente. Quanto tempo que ele vai precisar para multiplicar os 10? Que daí é bem menos, né? Ele vai precisar fazer um trabalho ali maior. Então, acredito que quando a gente cria essa consciência, fica tudo mais fácil, né? Só que o que eu vejo no geral, por mais que a gente tenha hoje a internet com acesso a tudo, a gente não procura. E também tem muita gente que tem medo mesmo, assim, de olhar para os números, de uma planilha não passe perto. Tipo, nossa, sim. Ponho para vender, ponho para falar, eu faço. Mas uma planilha não passe perto. Eu acredito, né, professora há muitos anos, que tem aquele trauma da própria escola, né? Matemática é muito difícil, às vezes era muito chato, ou quem aprendia matemática na escola não era realidade. Então já foi criando aquela coisa, número eu não sou boa. E aí ela se fecha, tipo, não, número eu não sou boa, então aí, Amanda, não tem o que eu fazer, número eu não sou boa. Então você vai ter que parar de empreender, né, filha? Ou ter um gestor financeiro só para você na sua empresa. Você tem condição hoje de bancar? Não é barato. E outra, se você tem sei lá, um BPO financeiro, um gestor, alguém que faça essa parte financeira para você, porque você não quer fazer, acha que não dá conta de fazer. Como que você vai saber se a informação que ele está te passando poderia ser mais assertiva, se o planejamento que ele montou para você está de acordo com o que a sua loja precisa, com os seus objetivos? Porque às vezes a gente contrata um profissional e nessa parte financeira mesmo, ele vai fazer um geralzão. Exatamente o que ele fez para a empresa X, ele vai fazer para a sua, porque a estrutura financeira é isso aqui, eu paguei suas contas, entrou isso aqui de faturamento, isso aqui é de taxa de maquininha, isso aqui é de prolabore, sobrou isso aqui. E você continua não entendendo. Então, entra naquela questão das facetas da empreendedora. A gente tem a nossa faceta de empresária, que a gente levanta, vai ali para frente do computador, para frente da nossa loja, para frente do nosso negócio. Mas a gente tem que desenvolver essa faceta de vendedora, da criadora de conteúdo, que tem que ter, por mais que eu odeie, eu sei que tem que ter. A empreendedora que é mãe, tal, que tem esposo, que tem família, mas a empreendedora que mexe no financeiro também. Não adianta nada você ser muito boa de venda. Eu admiro pessoas que têm talento para venda, por exemplo. É um dom, talvez, na verdade é treinável a venda, né? Mas é algo que eu, por exemplo, não tenho tanta facilidade de fazer uma venda, uma abordagem. Por quê? Porque o meu primeiro emprego foi com abordagem. Eu com, sei lá, 14, 15 anos, abordando pessoas para comprar pão de queijo e café no supermercado. Eu morria de vergonha. Uma adolescente tendo que, né, abordar e vender, insistir às vezes. Então, como eu recebi muitos nãos nesse primeiro emprego, eu acabei não desenvolvendo muito na parte de venda. Traumatizei. Mas tem pessoas que vendem com muita facilidade. Mas muita. Mas o que adianta essa empreendedora ser muito boa de vendas, acreditar num produto ou num serviço dela, esse dinheiro entrar e acontecer tudo isso que a gente está falando aqui, dele escorrer, não fazer a gestão? Eu creio sim, eu acredito fielmente que todas nós temos
capacidade mental de aprendermos qualquer coisa que a gente, né, se dispor. Posso aprender a vender? Totalmente, desde que eu dedique tempo para isso. Uma empreendedora pode aprender a cuidar dos números dela? Gente, essa planilha não precisa ser a planilha Master, Power, Ultra. Não precisa, planilha simples. Onde você vai colocar o que entrou, o que saiu, o que você tinha planejado aconteceu? Sim ou não? O que você colocou ali de meta de faturamento aconteceu? Sim ou não? O que você planejou de custo aconteceu? Sim ou não? E as despesas? E seu prolabore? O lucro que você tinha previsto lá no começo do mês aconteceu? Sim ou não? Então, são números que a gente coloca em ferramentas que existem ferramentas muito simples de gestão financeira PJ. E é exatamente isso. A gente faz um planejamento, né? Coloca ali o que você quer que aconteça. Então, você já mapeia. Ah, eu quero que o meu mês de abril seja assim. Quero ganhar isso, quero isso de custo, isso de prolabore, isso de despesas e quero sobrar isso de caixa. É exatamente isso. E você pode fazer no caderno. O que acontece no caderno? Ele não vai fazer os cálculos para você. Então é você que vai pegar uma calculadora ali e identificar as porcentagens. O que foi porcentagem de custo? Você não sabe se está mais de 50% só de custo. 50% é um número muito alto para custo. Se você trabalha com um serviço, por exemplo, está altíssimo. Se você trabalha com produto, tem que ter estoque, está aceitável, mas ainda assim é alto. Como você vai saber disso se você não tem uma ferramenta te dando essa porcentagem? E ali a despesa de prolabore, as outras despesas fixas, qual que é a porcentagem disso? E você vai calcular ali no final o que foi de margem de lucro na mão, na unha. Isso é muito mais difícil do que aprender a usar uma planilha. Então, a partir do momento que a gente se fecha para qualquer coisa, se eu ficar falando para mim mesma, não sou boa de vendas, não sou boa de vendas, não vou vender nunca. Por quê? Eu não estou acreditando realmente que o meu produto ou o meu serviço é bom. Se eu não me acho boa de vendas. Porque só de eu sentar aqui e falar para você o que eu ofereço, o que eu resolvo, o que vai acontecer na sua vida, eu já tô vendendo, né? Então, se a gente acredita, a gente não precisa, ter muitas técnicas e tal. Mesma coisa para a parte financeira. A partir do momento que você entende que essa falta de gestão, essa falta de separação, essa falta de controle tá te levando cada vez mais pro buraco, levando o seu negócio para baixo, para falência, para a estatística do Sebrae, do número de negócios que falem todos os anos, você fala, não, eu vou aprender isso aqui. E a hora que você começa a fazer, cara, tira um peso das suas costas e juro pra você, não foi uma nem duas empreendedoras que me falaram, eu achei que era mais difícil. Eu achei que eu não conseguiria. Não sabia que era tão fácil. Não sabia que era assim. É só isso? Porque, gente, uma planilha, uma ferramenta, justamente para te dar tempo. Se você vai fazer todo esse cálculo manualmente num caderninho, e aí tem um CRM que também é um caderninho, e aí tem um caderninho para as vendas ali que você não recebeu na hora, vai receber depois. Pô, caderninho de cobrança. Não dá mais. Não estamos nessa era. Então, empreendedora que quer vestir a camisa da empresa, falar, eu sou uma empresária, tenho meu próprio negócio, aprende sim a fazer uma gestão financeira através de uma planilha. Planilha simples, não precisa de nada complexo, ela só precisa te informar o que você tinha planejado, o que entrou, o que saiu, para onde foi esse dinheiro. É isso que uma planilha faz, ela mostra pra gente de onde que ele veio, que produto ou serviço você vendeu mais, e para onde ele foi, com o que você gastou. Se você não tem um mínimo de gestão do que entrou, do que saiu, se teve lucro ou não, quanto tempo seu negócio vai durar? E às vezes a gente acha que porque o negócio já tem 2, 3 anos, tá tudo certo. Só que a hora que você vai olhar pro número, você não tá vendo ali que tem mês, sei lá, de um ano, 2 meses faturou legal, beleza, deu uma margenzinha ali de lucro, só que todos os outros estavam negativos. E às vezes você mesma foi aportando dinheiro dentro da empresa, ou ficou sem retirar nada, acabou se virando com o cartão, se enrolando, mas não entendeu que a sua empresa tá indo pro buraco. E eu tenho um caso, assim, né? Uma pessoa que saiu do trabalho, assim, tava como um burnout mesmo, não fez transição. Ela saiu do trabalho, né? Tava com filho e tal. E aí, passou um tempinho, não, preciso gerar uma renda de alguma forma. Começou a fazer pães, assim, mais diferentinhos, com castanha, umas coisas bem legais. Aí tá, vamos precificar. O que na época elas entendeu? Um pão caseiro normal, vamos supor que é R$ 12, o meu é diferente, vou por 15. Ok. E aí começou, nossa, bombou de vender, e entregava. Só que aquela correria também de trabalhar em casa. Então passou 1, 2 meses, vendeu bem,
Mas realmente ela não via o dinheiro. Tipo assim, ela era para comprar o insumo e esse dinheiro não. Aí, orientação, tá lá. Vamos colocar no papel o que eu gasto. Aham. Aí que ela fez aquele processo de colocar tanto de farinha, tanto de castanha, Isso, dá para legal. tantos. No momento que ela colocou isso no papel, o que, que ela percebeu? Que aí impacta na precificação que você estava falando, né? Que ela não tinha lucro. Então ali não estava nem o gás que ela usava, que era da casa, então misturava, né? Então ela não estava gastando mais gás, não tava, pagava nem o gás. Pagava simplesmente os insumos, porque eram coisas mais caras, né? Então, só que nesse caso, no caso dela, como foi um baque, ela parou de fazer. Ah, Então, ela nem tentou o que, que reajustar? seria a ideia, né? Que eu, seria, tipo, esse X castanha, ela é muito mais cara que as outras, ou vou diminuir a quantidade, só, mas é aquela coisa, mas eu vou tirar a qualidade, ou vou pôr um preço lá em cima, vai sair muito, os clientes vão assustar. Uhum. Então, nesse caso, deu um choque de realidade. Mas o que que acontece? Vamos pegar um outro caso, né? De uma outra, também era de alimentação. E já estava há muito tempo fazendo bolo de chocolate e tal, e ela resolveu daí, se organizar, né, nessa parte de colocar ali os valores e tal. E ela tinha muito dó do cliente, de pôr o preço Tá. que valia. Uhum. Comparado com coisa de padaria, né, aquela coisa que faz com qualquer ingrediente, ela fazia sempre os melhores, leite condensado moça, cacau. Nossa. Então, por que que a pessoa deixava de comprar na padaria com padeiro? Porque era qualidade visivelmente ali melhor. Mas ela queria competir com a padaria. No momento em que ela viu, colocou mesmo no papel, viu quanto que ela gastava para fazer, ela entendeu que se ela cobrasse aquele valor, era melhor fechar o negócio, Tá. né? Sim. Porque estava trabalhando de graça, Uhum. tinha tempo de esforço e tal. Então ela conseguiu, nesse segundo caso, colocar o preço que tinha que ser, para valer a pena o esforço que ela fazia. Então ela Então, precificou certo daí. isso, foi um momento, e aí quando subia, por exemplo, se ela usava muito chocolate, quando subia muito chocolate, ela entendia que o preço tinha que se alterar. E os clientes aceitaram esse Sim, preço? tanto é que aí o que, que acontece? Ela se diferenciou e não estava mais disputando preço. Porque aí quem gosta, né, a gente tem não só alimentação, mas vários casos, né? Ah, se eu gosto da marca tal, eu compro daquela marca, Uhum. porque eu sei que ele tem qualidade. Então, se eu vou trocar a minha bolsa, eu posso comprar uma que vai durar ali 3 meses ou uma que é um pouquinho mais e que eu vou usar por anos. Eu tenho essa escolha. Ela nem precisava ter se desvalorizado. Ela Mas é simplesmente por não estar visível Uhum. que estava errado, vamos dizer assim, né? Que ela estava trabalhando de graça. Então, aí nesse caso, foi uma virada positiva, né? Então, eu vejo que tudo que a gente está conversando, às vezes a pessoa, às vezes eu vou levando, né? É. Vai dar muito trabalho. E às vezes tá. Vamos falar da precificação, né? Às vezes você tá trabalhando de graça. Tá. Ou até quem presta serviço, eu vejo que também é um problema. Porque como, vamos dizer que o custo, não tem aquele custo do insumo de fornecedor, a pessoa às vezes também tem desafio para precificar. Só que, por exemplo, vou usar o meu caso, né? Eu presto mentoria, consultoria, e eu quero fazer um curso com uma pessoa que eu acho assim muito acima de mim e eu quero me atualizar. Uhum. Se eu não tiver uma margem boa, se eu não tiver a empresa rodando bem, como que eu vou fazer esse curso? Como que eu vou trazer o melhor para os meus clientes? Então, isso é também uma maneira de. Eu acho que tudo isso envolve muito essa. A gente não tinha colocado aqui, né? Aham. Mas a gente colocou da tomada de decisão, né? Mas da Então, de precificação, né? em tomada de decisão de investimento. É, Você vai investir nesse curso, nessa mentoria para o crescimento da empresa, até para otimizar a sua entrega. sim. Pode ser um pouco mais leve, pode ser mais eficaz, enfim, para sua entrega melhorar. Claro que você vai colocar preço, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente precifica dentro do Mais nosso a gente serviço, vale, mais a né? gente vai, exatamente. Só que aí entra nessa questão da clareza. Se você não tem essa clareza do quanto você vai precisar para investir na hora de comprar esse curso, como que você vai repassar esse preço para o seu cliente? Outra coisa que a gente não leva muito em consideração também, quando trabalhamos com o serviço, o nosso tempo. Uhum. Porque a gente não está vendendo ali um produto, a gente está vendendo o item mais valioso que a gente tem, que é o nosso tempo. E a gente muitas vezes deixa isso de lado, achando que porque não tem custos, não tem insumos,
Ah, é só o meu tempo, é só o meu conhecimento. Gente, eu já cometi esse erro. Lá em 2022, quando eu tava atendendo, eu vendia, tipo, mentoria de 2, 3 meses por Uhum. R$ 297. 297 para ficar acessível full para É, pessoas. e aí dá aquela coisa, mas a pessoa às vezes estava endividada. Ela dozinha continuando Você sendo. entrava ali na salvadora, ali, É, né? e Na aí eu ia parte. olhar para as despesas dela e ela não era essa coitadinha. Então ela tinha dinheiro para investir, só que ela estava direcionando para outras coisas. Por Uhum. quê? Porque eu não coloquei preço. E essa questão de colocar preço influencia até na visão que o cliente tem de nós. Isso. Se eu sou a mais barata, ele vai falar: isso aí deve ser uma porcaria. Por que que ela tá Ó, cobrando vou te pouco? contar o caso, depois você pode continuar falando, mas é que foi bem recente agora, né? O ambiente que a gente estava. É a pessoa contando que ela recebeu uma indicação para cortar o cabelo de uma mulher. Aí, primeiro que ela olhou a foto de perfil, você não fica para outro podcast, né? Mas ela já ficou meio desconfiada. Uma foto vulgar, você tá, beleza. Aí, no que ela pediu o preço, né? Tinha ali, né? A pessoa mandou, era R$ 50 para cortar cabelo feminino. E aqui em Londrina não é um preço normal, É, né? cara, Tipo, cortar cabelo. e aí ela falou, tá, pagava, acho que pagava 100, cento e pouco, tal. R$ 50. E aí a apresentação da pessoa ali não era boa também. E aí do que está falando do preço, né? Ela não cortou porque achou muito barato. Aí, ó. Nunca viu a pessoa, não viu o salão, não, assim, não sabe, alguém reclamou, não. Ela achou muito barato. Então, isso fez com que ela não arriscasse. Exatamente. Por quê? Porque o que ela imagina? Um profissional nessa área vai. Vai cobrar quase o triplo. Por quê? Porque está se profissionalizando. Sim. Usa o melhor produto para lavar o cabelo. Não, se eu for lá, ela vai lavar meu cabelo com um shampoozinho ou unha. E tá vendendo o seu tempo. Então, a quanto que vale o tempo daquela pessoa? É isso. Então, ela não dá conta, porque ela é empresária. Então, ela acho que já, né, ali, o inconsciente dela já fez todas as somas. Uhum. Ô, meu, não dá. É aquela pessoa que começou sozinha ali. Então, a gente Que fica já. com medo, né? Então, ou seja, às vezes a pessoa fica com receio de, que nem o caso que eu estava contando dessa segunda confeiteira, de colocar o quanto vale, e ela é diferente, e às vezes esse preço, né, foi o que talvez trouxe até mais cliente falando, não. Aí faz sentido, porque ela cobrar o preço da padaria não faz sentido. Então, alguma coisa ela tá trocando ali, né, de produto. Não tem como, a conta não bate. Então, por mais que o cliente não tenha os números, inconscientemente ele faz essa conta. Exatamente. Como que ela consegue pagar? O que está acontecendo, né? O que acontece dentro dessa empresa que ela está conseguindo pagar o salão e tudo com R$ 50 por corte? E essa questão da precificação, ela tem. Nem vou falar muito sobre precificação, porque senão a gente vai. Muito bom. Ela tem dois aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de colocar. São esses quantitativos, quando a gente vai fazer conta mesmo. Ah, tá, preciso fazer um bolo. Quanto vai de farinha, de ovo, de açúcar, de gás, meu tempo. E aí a gente coloca outros custos, né? Que são os custos da empresa, a projeção de prolabore. E aí, quando começa a chegar naquele número que a gente chama de custo real do produto, que não é só o custo, né, de aquisição, se for produto físico, por exemplo, quando a gente chega nesse custo real, aí que a gente coloca a margem de lucro. Então, essa conta existe, né, é uma matemática meio que certa, assim, existem variações, mas não é muita, e existem também ferramentas, planilhas para isso, onde você só alimenta e ela te dá todo o resultado ali. Então, a empreendedora tem que se dar o mínimo de tempo para aprender a mexer numa planilha, até para isso. Só que aí entra também um aspecto da precificação que é o qualitativo. Como que você está embrulhando esse produto ou esse serviço para entregar? É o que você tá passando pro cliente. Exatamente, porque aí não é mais preço, é valor. Uhum. Aí a planilha não te conta. Exatamente. Aí é você com você mesma. E aí a gente olha assim, para na hora de precificar, olha para o seu mercado, olhando os aspectos quantitativos, mais menos. Tá? Olha assim, só para ter uma noção. Ah, tá comprando isso? Beleza. Só que aqui, Abaixo, né? só que aqui nas minhas contas, de acordo com os meus custos, com as minhas despesas, com o meu tempo, com o meu conhecimento, com a margem que eu quero, esse é o meu preço. Só que olha para o seu mercado na parte qualitativa. O que a sua concorrente entrega? O que ela faz de diferente? Como ela se mostra? Como ela se posiciona? O que ela comunica? Uhum. E aí a gente leva isso em conta na precificação também, não necessariamente só os números.
como que você tá se portando, se colocando na frente do seu cliente? Ela tava com a foto vulgar de perfil. Por mais que ela cobrasse R$ 200 no corte, eu acho que eu também não iria. Não ia bater. Não tá batendo. Como assim? Ela tá, sei lá, só de biquíni num perfil do Instagram, que é a primeira coisa que a gente vai olhar. Eu quero uma foto de perfil do Instagram de uma cabeleireira, por exemplo, a foto dela bem arrumada, bem maquiada. Quero no feed cortes que ela fez, tinturas que ela aplicou. Se ela tá com outros profissionais, talvez de unha, de maquiagem, o que eles fazem para eu já fazer mais de uma coisa no mesmo salão. Otimizar o tempo, né? Então, assim, o perfil influencia muito. Se ela tem essa postura dentro da rede social, não dá pra esperar que ela vá fazer um serviço de muita qualidade. Então, ela fez Então, são soma de fatores Totalmente. que te faz tomar decisão, né? Então, aí... E muito rápido a gente faz Sim, essa soma. exatamente. Mas quando você faz vamos falar, né, do financeiro mesmo, faz as contas, percebe o que precisa ser, fica mais fácil Uhum. de você precificar, se postar ali em frente ao cliente, né? Então eu vejo que hoje mesmo um caso foi muito engraçado. E tem um exame que eu tô tentando marcar, do Augusto, e eu não conseguia marcar no laboratório e tal, porque é bem difícil. Algumas coisas eu não sabia de agenda e tudo mais. Aí eu fui procurar a Ecocardio Fetal Londrina. Apareceu no Instagram. Falei, vou ver, né? Entrei ali, né, do médico. No que eu bati o olho, tava lá, especialista em ecocardiograma fetal, Londrina. Aí tinha um link para clicar. E o perfil dele, e ele é mentor de médicos. Legal. Para isso. Então, o perfil dele era ele, e ele ainda coloca em inglês, porque ele atende pessoas do mundo inteiro. Todos ecocardiogramas, assim, todos os reels eram de ecocardiograma e mostrando para os médicos como que é e tal. Bem direcionado. Aí olha os pensamentos, né? Aquela pensamento acelerado. No que eu pensei, nossa, ele é top. Mas o que eu já imaginei? Nossa, Vai ser deve caro. ser particular. Uhum. Eu tenho plano, né? Você tá fazendo pelo plano. Ah, mas quanto será que é? Será que, tipo assim, para evitar algum problema pro meu filho, talvez valha a pena? Sim. Já, assim, a linha de raciocínio inteira. Eu falei, vou clicar no link, né? Fui lá, cliquei no link, o que era? Era um laboratório que atende pelo plano. Eu não sei se vai querer. Então, assim, na minha cabeça, aquilo que aconteceu ali já me fez imaginar o preço dele. Então, ele colocou tanto valor Exato. que você achou que o preço poderia ser alto. Exatamente. Então, ou Legal. seja, foi todo um caminho, por fim, consegui marcar com ele, consegui um horário no dia que eu precisava e era pelo plano. Então, assim, Deu tudo certo. mas ó, eu já criei o desejo de fazer com ele. Eu não conhecia nenhum médico da área. Eu já quero fazer com tal médico, porque ele agregou esse valor para mim, né? Então eu vejo que quando a pessoa resolve mesmo olhar para tudo isso, né? Olhar para o financeiro, querer crescer nisso, ela consegue naturalmente criar mais desejo pelas coisas dela. Então, às vezes a pessoa fica com medo, com receio de ir para essa parte de número e tal, mas vai afetar em tudo, né? Vai afetar naturalmente o faturamento dela, né? Então, quando ela resolve uma decisão que ela toma, né? Quem tá assistindo aqui, se você tá assistindo até agora, você tá decidida a ser melhor, ou você já faz sua organização financeira e quer melhorar, ou se você não faz, você tá afim de dar um passinho, né? Até eu já vou trazer essa pergunta para Amanda, aproveitando o ensejo aqui, de qual que seria, o que você percebe, assim, que seria o primeiro passo para a pessoa que ela tem medo de olhar se tá no vermelho, tem medo de abrir aquela planilha. O que você vê que dá para ela começar a maneira mais simples para que dá resultado, sabe? Aquela coisa que a pessoa consegue ir dando passos para ser melhor ali na organização financeira da empresa. Não tem milagre. Ela vai precisar olhar para esses números e com atenção, tá? Se hoje ela tá num momento que ela ainda não tem a separação bancária, não sabe o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro dela, não sabe o que entra e o que sai, faz retiradas esporádicas, todos esses erros, né, que a gente citou aqui hoje. Ah, estou exatamente dentro desse furacão. Calma. Dá pra começar de onde você tá hoje? Sempre. Tá? O que a gente tem que parar de fazer? Ficar adiando o problema, que nem quando a gente tá, por exemplo, com alguma dor de dente. Vamos ver se passa.
Hoje tá ruim, mas amanhã vai estar melhor. Vou tomar um remedinho aqui e espera ficar um buraco para depois procurar um profissional, para depois procurar ajuda. Ela pode estar fazendo isso nesse exato momento. Já identificou que a empresa dela tá com a gestão financeira comprometida, só que ainda tá vendo se dá para melhorar ou se vai piorar, tá esperando. Não é o momento de fazer isso mais, tá? Já esperou o tempo mais do que necessário. Então, o que ela pode começar a fazer? Raio-X. Primeira coisa. Nós estamos iniciando abril, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Temos aí um trimestre novinho, limpinho para ser analisado. E a gente analisar por trimestre é muito bom porque dá uns números assim bem fáceis de trabalhar e eles são muito assertivos para a gente tomar decisão a cada 3 meses. Pega esse primeiro trimestre, de janeiro até ontem, dia 31 de março. O que você tem de dados para colocar ou dentro de uma planilha, mas se está desconfortável com a planilha ainda, pode começar no caderno, né? Tipo, compila tudo, soma, né? Tudo que entrou, tudo que saiu. Se conseguir identificar o que foi custo, o que você tirou de Prolabore, melhor ainda, se não, começa a partir de hoje. Mas olha para esse trimestre ou para o mês anterior, se o trimestre fica muito pesado para levantar, e entenda o que foi faturamento, foi receita, que entrou na verdade de receita líquida ali, e o que saiu. Dentro dessa matemática do entrou isso, saiu isso, o que sobrou. Por quê? Você já vai começar a entender por que o caixa da sua empresa tem esse que vai para frente, tem esse que não vai, mas ainda assim você sente que está patinando. Se o problema é o problema entrada, não é saída. Então, o importante de olhar para os últimos 3 janeiro é um mês que a gente sente oscilação em alguns produtos ou serviços. Vende mais ou vende menos. Tá, fevereiro já começa a estabilizar um pouco. Março é um mês que já funcionou normalmente. Já passou o carnaval, já o mundo tá acontecendo. Então, se você conseguir olhar para o seu mês de março, já pode ter um norte um pouco mais assertivo. E aí, depois que você fizer esse raio-x, o que entrou, tenta entender dentro desse número de onde veio. Qual seu produto vendeu mais? Qual seu serviço vendeu mais? O que você entregou dentro desse faturamento? Para você saber o que é seu carro-chefe, tanto de produto quanto de serviço. É a mentoria X? Ou é a consultoria que tem um preço mais acessível, é mais objetiva? Ou é este produto aqui, é esse bolo que ele é intermediário, não é nem meu bolo mais caro, nem o meu bolo mais baratinho, né? Qual é o produto ou serviço ali que agrega mais no faturamento da sua empresa? Isso a gente consegue identificar, mas olhando com carinho, procurando. E depois disso, quanto que você está gastando? Para onde foi esse dinheiro? Às vezes, a gente vai olhar ali para esse extrato, vai ter muitos PIX, que a gente não consegue mais identificar do que é. Só ver o nome lá. Só ver o nome. Da fulana. Exatamente. Então, eu sei que é difícil de lembrar. Para quem não faz controle ainda, não tem essa clareza de onde foi. Mas, identifique, então, quanto desse dinheiro que entrou, desses produtos que você vendeu, quanto saiu. E quanto daqui foi para fornecedor. Quanto daqui foi para pessoa física. E quanto você custa. Aqui gastei no supermercado, esse boleto aqui é da minha casa, isso aqui é o meu aluguel também, que eu não tenho loja, isso aqui é minha conta de luz, isso veio para você, que eu já anoto ali, então tá, da pessoa física foi isso aqui que eu retirei. Tá, isso aqui foi da loja, isso aqui foi da empresa também. Tenta fazer esse levantamento, esse raio-x. Gente, não, eu sei que não é fácil, pra gente que não tem nada de controle. Mas, quanto mais você adiar, mais você falar que vai dar trabalho, que é difícil, que isso não é para você, que você não quer olhar para esses números, mês que vem eu faço, nada vai dar. Então, raio-x, primeira coisa. Quanto entrou? De onde? O que você vendeu mais? Quanto saiu? O que foi gasto da empresa? O que foi gasto da pessoa física? Se ainda está misturado. Se ainda está misturado, próximo passo, a separação. Não tem jeito. Mesmo que você é uma autônoma, que não tem um CNPJ ainda, então não preciso abrir uma conta PJ, posso fazer tudo misturado? Não pode. Tem uma segunda conta, mesmo que seja pessoa física, banco digital mesmo, a gente abre conta ali bem rapidinho. Eu até indico bancos digitais para as clientes que ainda não têm. Mas que seja uma conta PF só para a empresária, gastar com as coisas da vida pessoal dela, e uma conta PF só para a empresa, recebe só por ali, concentra tudo ali.
O que eu já ouvi? Ah, mas é mais difícil conciliar duas vidas bancárias. Gente, isso é mentira, é mito. A partir do momento que você começar a fazer, você vai ver que é muito mais fácil. Fazer essa separação bancária dá trabalho no começo, sim, né? Porque é novo, né? É um novo hábito, Tudo, né? tudo. Ah, e até você pegar o jeito também, vai demorar um tempo, tá tudo bem. Ah, mas eu recebi a cartão de crédito, tá caindo tudo na conta da pessoa física. Beleza. Caiu tudo aqui, mas você abriu sua conta PJ agora, transfere para cá. Se vai voltar depois para você como Prolabore, aí já é um outro momento. Hoje em dia não tem custo de Não tem. transferência, não Então tem faz um desculpa. Pix ali, concentra tudo. Ah, eu recebi boleto na conta X, concentra nessa aqui. Recebi cartão de crédito nessa aqui, concentra aqui. Ah, eu trabalho com infoproduto, caiu aqui da Hotmart, daí usa aqui o Wi-Fi das plataformas nessa conta. Concentra tudo em uma conta só. Depois, aí que você vai pagar as despesas da empresa por essa conta, que isso que é a regra de ouro. Despesas da empresa só pela conta da empresa. Tá devendo aqui na pessoa física, tem que pagar seu aluguel, seu supermercado, seu lazer, seu, sei lá, cuidado com a saúde e tal. Faz uma transferência. E como eu falei, o Prolabore, ele é engessado na questão de número. Mas a forma de pagamento é flexível. Quer transferir semanalmente? Quer transferir conforme suas contas forem vencendo? Dá um pouco mais de trabalho, às vezes pode ficar confuso. Mas estabeleceu esse teto aqui, começa a fazer essas transferências. O Prolabore o elo que vai ligar essas duas vidas. Então, o PJ está aqui, a PF está aqui, o Prolabore está aqui no meio. Vai sair da sua empresa com uma despesa fixa, que ela não vai variar de acordo com o seu faturamento, pelo amor de Deus. Não enlouqueçam quando o faturamento subir. E vai entrar na sua conta PF como uma fonte de renda. E aí, a partir dele, você faz o que você quiser. Faz ele seu investimento para sua reserva, ou alguma viagem que você quer fazer, paga seu cartão de crédito. Outra coisa, dois controles financeiros separados parece que é muito difícil também, mas não é. O controle, a gestão financeira da empresa, a gente faz, sei lá, 30 minutos, 1 hora por semana, tá? Somente assim. Empresas que têm um fluxo muito grande de entrada e saída, que aí faz Contratar alguém, né? 2, 3 meses. Ou você para ali a hora que a loja fecha, a hora que você termina, já faz os lançamentos do dia, que também não demanda muito tempo. Só que a gente acha que vai ficar ali fazendo a gestão financeira o dia inteiro. Não vai, isso é muito rápido. Então, dois controles financeiros separados, um prolabore definido, de acordo com o seu custo de vida, de acordo com o que a sua empresa aguenta te pagar. Porque não adianta você falar, ah, beleza, vou começar a definir um prolabore hoje. Eu quero R$ 5.000. Beleza, então a sua empresa consegue pagar? Então você tem faturamento, tem custo, tem despesa, e aí tem lucro lá ainda, se você transferir esses 5 mil. Então, ele que vai fazer essa separação efetivamente dar certo. E aí, tendo esses números, entra na parte da tomada de decisão. Que decisão que você consegue tomar sem medo, sem receio, sem esses números? Sem tudo isso aqui que a gente fez. Que no começo é difícil sim, mas depois a gente faz com a mão nas costas. É o que eu falei, as pessoas falam, as meninas falam, não é tão difícil quanto eu pensava. Eu achei que ia demorar mais, eu achei que ia ser mais difícil. Gente, não é. Fazer a gestão financeira separada traz essa paz e demanda muito menos tempo do que a gente imagina. Então, como que você vai saber se você está no momento de fazer uma contratação ou de fazer um investimento num curso, numa mentoria para agregar no seu serviço, ou de colocar um colaborador, um vendedor para você, ou de contratar um freelance, Estagiário. exatamente. Quero investir num editor de vídeo, quero investir num gestor de tráfego. Como que eu sei que é o momento? Como eu sei que essa decisão vai ser assertiva, que essa decisão não vai furar o caixa da minha empresa? Através de números. Então não tem para onde correr, tá? Quer começar? Beleza, vamos lá. Raio-X, separação, ok. Ou PF, se você ainda não está formalizada, ou uma PF, uma PJ. E fazer com que isso funcione. Não adianta nada abrir uma conta PJ. Agora eu tenho 2 cartões de crédito. Consigo gastar nos dois, ainda tá tudo misturado. Tudo que eu tô falando aqui vai para baixo. Então, segue essa regra de ouro. Contas daqui pagas por aqui, contas aqui pagas por aqui. Concentra tudo. Enquanto está na transição, eu vejo que é muito difícil, né? Quando a gente está fazendo essa transição para correção,
tinha mais de uma conta, pagou, emprestou cartão de crédito da empresa pro namorado, já vi isso, cartão de crédito da empresa, emprestou pro namorado comprar peça de moto, sei lá o quê. Então a gente estava ainda na fase de transição. E aí ele reembolsava, ele reembolsa essa empresária na conta da PJ ou na conta da PF? Não, na conta da PF. Na conta da PJ é só o que entrou de faturamento, o reembolso não pode entrar por ela, e tava entrando. Então assim, tava uma bagunça nessa situação que eu peguei. Então, a transição é mais difícil, vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de neurônios às vezes. Mas depois que isso tá redondinho, é só continuar. É só manter, é só não parar. O que que acontece? Como esse começo aqui dá um pouco mais de desgaste, esse raio-x, esse levantamento, e depois o planejamento, né? Que você faz ali uma vez por mês, vai acompanhando, as pessoas desistem com muita facilidade. Tá? Mas que tipo de empreendedora você é se no primeiro obstáculo que é cuidar do olhar para o financeiro do seu negócio, você já "Ai, deixa para lá, não vou fazer. Então, cria uma rotina, tá? Hoje é dia primeiro ainda, tá em tempo. Desenha ali que comece no caderno, mas passe para uma ferramenta, para uma planilha depois. Pelo amor de Deus, tem planilhas gratuitas que você lança ali, ela te mostra ali resultados, você já consegue ter uma noção. Cria essa rotina onde no início do mês, ou no dia, no final do anterior, você já planeja o mês seguinte. A gente já sabe o quanto quer faturar agora em abril. Já tem uma média dos custos, né? Porque em cima desse faturamento eu já sei mais ou menos quanto vai ter de custo. Já sei quanto que eu posso e quanto eu quero tirar de Prolabore. E a minha margem de lucro projetada, né? Desenhada, imaginada, já tá ali. Isso vai acontecer durante o mês? Vai depender de mim? Então, semanalmente, a gente senta e analisa. Como foi essa primeira semana de abril? Entrou o que eu havia projetado, né? Que é um quarto ali do total. Saiu o que eu estava planejando. Quanto eu tirei de Prolabore já? Tirei só metade, tirei um quarto, ou já me paguei tudo, agora tudo que entrar é da empresa mesmo. Faça essas análises semanalmente, gente. Não adianta nada a gente fazer um planejamento no começo do mês e depois sentar para olhar os números no final. Aí você chora e você desiste mesmo. Aí você desiste. primeiro que vai demorar muito mais tempo para você lançar essas entradas e saídas. Vai entrar nessa questão da gente não lembrar o que aconteceu, de quem que é esse Pix aqui. Esse que entrou aqui, o que eu vendi, eu nem lembro. E esse que saiu, o que eu paguei, eu nem lembro. Então, no máximo, uma vez por semana. Senta ali no domingo, pega uma taça de vinho, cafezinho, bebida da sua preferência, põe uma musiquinha gostosa, faz a gestão da sua empresa. Criar um ambiente que favoreça você se criar recompense. Por que a nossa recompensa mensalmente, minha e do meu esposo, que é meu sócio? Japonês, comida japonesa. O que a gente ama nessa vida? Comida japonesa. Então, batemos a meta no mês anterior, já marcamos o nosso japonês. E a gente sabe, tá comemorando por aquela vitória, por aquela conquista. O esforço tá. Isso precisa acontecer também, porque não adianta nada a gente trabalhar, fazer dinheiro, fazer gestão financeira, se depois você não se recompensa. Você precisa disso, desse estímulo. Então, fez ali uma vez por semana, analisou, beleza, continua acompanhando. Meio do mês, dia 15, aí o olhar é um pouquinho mais estratégico. Tá no meio do mês, tá com tempo de tomar decisão ainda. O que tá acontecendo dentro da minha empresa, ela tá caminhando no caminho do que eu planejei, ou eu já tô vendo que aqui tá saindo dos trilhos. Que decisão que você vai tomar? O que aconteceu? O que precisa ser analisado? É a precificação? É o prazo de recebimento que tá muito longo? Se eu conversar lá com a minha maquininha, eu consigo reduzir o prazo? Às vezes, compensa a gente pagar um pouquinho mais de taxa, mas ter dinheiro entrando mais rápido. Tem tipo de negócio que o dinheiro vai fazer mais dinheiro. Então, exatamente. O juro vale a pena. Então, faz esse olhar um pouquinho mais tático. Quanto tempo está demorando para eu pagar o fornecedor e para eu receber a venda que eu fiz? O que mais pode influenciar? Olha, otimização de custo. Como que estão os meus custos? Está dentro do planejado também? E as despesas? O que está acontecendo? A margem de lucro até aqui, até o meio do mês, está dentro do planejado? Pode estar abaixo dentro do mês, sem problema. Às vezes a gente tem muito mais despesas no começo do mês, mas aí os próximos 15 dias são mais tranquilos, tá? Então, chegou na terceira semana, estamos na próxima, já partindo para o final, mais uma vez, análise semanal, ok, tá? Assim, no final do mês é onde você vai sentar, vai ver tudo o que aconteceu, você já acompanhou seus números o mês inteiro, não deixou ali para lançar tudo com 4 horas de demora lançando, para depois chorar e ver que não teve lucro, que não teve resultado, que você não sabe para onde foi aquele dinheiro. No final, você já tá com clareza, não toma aquele susto.
A última semana é onde você vai dar aquele gás. A última semana é onde a gente às vezes faz uma estratégia de venda um pouco mais agressiva, ou faz algum tipo de oferta diferente, faz uma venda um pouco mais casada, faz uma estratégia ali do oi, lembrei de você, sumido, se estiver precisando. Então, como que você vai tomar essa decisão se você nem sabe o que está acontecendo, começa a dar desconto lá no começo do mês sem necessidade nenhuma, não sabe o que está acontecendo de entrada, de saída, faz promoção aleatoriamente. Ah, agora eu tô fazendo uma segunda Black. Esses dias eu vi, agora em fevereiro ou em janeiro, fazendo uma segunda Black Friday. Pra quê? Entendeu? Tipo, no meio do mês, do nada. Tá, se ela olhou pro número dela e, né, pensou, não, tem que fazer alguma coisa, beleza, mas, enfim. Então você não sai dando desconto e colocando preço abaixo, entregando mais e perdendo tempo e energia e dinheiro Sem um objetivo muito sem um claro. objetivo. Na última semana, se você tem que dar um gás, tem que fazer um investimento, às vezes, para que o seu número ali chegue onde você desejou, beleza. Mas desde que tenha esse objetivo, tenha essa clareza e tenha essa segurança. Eu sei que eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que fazendo isso eu vou chegar exatamente aqui. E a gente não toma esse tipo de decisão com clareza, com objetividade, sem olhar para os números. Uhum, tem que ter uma base, né? Total. E entendendo assim, né? Que você falou várias coisas que a pessoa pode começar a se virar, começar a buscar, né, esse conhecimento. Ah, então, tomei a decisão. Quero, a partir de agora, né, segundo trimestre aí, ser uma pessoa que é mais organizada financeiramente, tá? Então ela tem esse caminho, que é o que ela vai buscar, e ok, né? Às vezes ela tem alguém que pode ajudar. E falando agora, já vendendo o seu peixe também, né? A pessoa que já tentou, ela já entendeu que se ela não fizer isso, ela vai continuar não vendo resultado, vai desanimar. Então, a pessoa está prestes a desistir de empreender porque não está vendo dinheiro e tal. Se ela quiser falar, não, Amanda, eu quero que você pegue na minha mão e me ajude. O que, que você oferece hoje para essa mulher levantar aí mesmo? E levantar o negócio não só financeiramente. Hoje eu tenho o programa Gestão em Lucro, que é o meu programa mais avançado, que é exclusivo para empreendedoras. Então, se você é autônoma, empreende, enfim, tudo que a gente já falou aqui, mulher de negócio que faz o próprio dinheiro, mas sente que tá patinando, não tá entendendo de número. Às vezes, já tem uma planilha, já tem uma ferramenta, mas ainda não consegue ler esses números. Não alimenta, não tem essa rotina, tá com problema na precificação, não entende a precificação, tá com problema ali para definir um prolabore mais assertivo. Tudo isso que a gente comentou aqui que pode acontecer dentro de uma empresa. Eu tenho esse programa que ele é avançado e personalizado, tá? Então, o que eu costumo falar? Não tem roteiro dentro do programa Gestão e Lucro. Não tem, assim, um script que a sessão não tem, que vai ser igual para você e para você. Nunca é. Entre em aulas gravadas, sim, ensinando, mexer na planilha, em ferramentas, tá? Algumas aulas sobre conceitos, né? O que é custo, o que é despesa. Coisas que eu falaria, né, que são padrão, que eu falaria para exatamente igual para as pessoas. Mas o restante é totalmente personalizado. Então, eu olho para o seu negócio como se eu fosse sua sócia. Entro lá dentro como se eu tivesse realmente interesse financeiro no crescimento do seu negócio. Porque é isso que a gente busca. Então, muitas vezes, o problema não tá só nos números dela. E eu já identifiquei que isso é comum, não tá só no número. Tá na forma como ela se porta dentro da empresa. Isso é algo que eu abordo também. Como você está se portando como empresária? Tá mesmo se sentindo uma empresária, uma empreendedora, uma mulher de negócio? Ou você acha que você tem um negocinho? É uma palavra que eu detesto quando eu escuto. Eu tenho um negocinho, uma lojinha, uma lojinha. Não, você não tem. Você tem uma loja. Você tem um baita negócio. Muitas vezes ela é a primeira empreendedora da família. Eu sou a primeira empreendedora da família. Eu adoro quando eu vejo outras também. Porque a família não teve esse respaldo. Ela começou sozinha com o que ela tinha. E foi aprendendo, exatamente. Foi aprendendo ali no dia a dia. Caiu, levantou. Então eu acho isso muito bonito. E aí eu entro nessa história. Eu quero conhecer o seu negócio. Quero saber por que você tem esse negócio. O que te motivou? E o que te motiva? E onde você quer chegar com ele? E eu te ajudo a chegar lá. Tanto na parte financeira, quanto na parte de mentalidade. Eu ajudo você a olhar a sua precificação, estratégia também. Porque eu olho como sócia, só que eu também olho como cliente. Se eu fosse cliente do seu negócio, era isso que eu esperaria.
E aí a gente tem uma rede tipo, de networking entre as empreendedoras, né? Então, uma tem contato com a outra. Então, ele é bem completo nesse quesito do você tem conhecimento, você tem pegada na mão, que eu vou estar sempre à disposição, e você tem ambiente. Tem outras empreendedoras que querem crescer junto com você, de negócios totalmente diferentes do seu. Tem negócio de tudo quanto é coisa lá dentro. Então, conhecimento, ambiente e essa ação, que é onde eu entro mesmo, de olha, isso aqui que você vai executar, tudo isso desenhado, planejado, prontinho para você colocar em prática, é dentro do programa de gestão de lucro, tá? Então, o link tá lá na minha bio, no Instagram. Já fala seu Instagram. Finanças, underline Amanda, no Instagram. Bem facinho. Bem tranquilo de achar. Vou pôr lá Tá embaixo Amanda também. Rodrigues, perfeito. Tá lá Amanda Rodrigues, Finanças para Empreendedoras. E dentro desse link, você vai fazer um diagnóstico. Eu quero ter ali um briefing, né, do que você faz, qual que é o seu objetivo, o que você tá querendo de mim, até para saber se eu consigo te ajudar, se esse é o momento de você entrar no programa. Entendi. Porque ele é intensivo, tá? São de 2 a 3 meses de acompanhamento e é mão na massa. Não vou ficar de ladainha, vou cobrar a execução, porque às vezes a empreendedora entra e fala, não, vai dar tudo certo aqui, mas eu vou no meu tempo. Beleza, eu vou respeitar o seu tempo. Mas e o tempo que a sua empresa precisa para crescer? Ela vai ter esse tempo também? Tá? Então, eu fico bastante no pé, eu tiro bastante dúvida. Vocês viram aqui hoje que eu não fico falando um monte de conceito e tal, tal, tal. A minha comunicação é super tranquila. Então, tem encontros que são em grupo, onde eu trago alguns temas, né, que são mais gerais, assim, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, às vezes um pouco dessa questão de maternidade, também eu gosto de colocar, tem muitas mães lá dentro. E alguns são individuais. Então, é eu e você, olho no olho ali, sessão de 2, daqui sessão que durou 3 horas, porque eu entro dentro do seu negócio, quero entender o mercado dele. Como eu tenho segmentos totalmente diferentes, então eu estudo bastante cada mercado. Mercado de sexy shop, de arquitetura, de ateliê, enfim, mercados totalmente diferentes. E essa postura do olho como sócia e olho como cliente, esses dois olhares eu senti que deu muito resultado. Legal. Eu olhar como um espelho. Esse lado aqui eu sou cliente, esse lado aqui eu sou a sócia. E quando eu tô na postura de cliente, eu vou fazendo perguntas para ela. E se eu fosse cliente e tratasse você dessa forma, e mandasse isso, e aquilo, exigisse isso, como você ia agir? Coisas nesse sentido. Agora, nós duas aqui estamos em uma reunião de sócios. Eu acho que isso está errado. Nós temos que mudar aqui. Eu uso muito nós lá dentro. Nós temos que mudar isso para nossa empresa crescer, para a gente conseguir tal resultado. Então, eu abraço muito essa empreendedora e olho para o negócio dela com muito carinho. Não é uma cliente, sabe? Vai passar ali. De jeito nenhum, nós nos tornamos muito amigas. Então, essa questão da personalização e dessa proximidade que tem comigo, eu achei muito legal. Eu me senti muito tranquila em entregar. Quando eu comecei o Gestão e Lucro lá no ano passado, em outubro mais ou menos, eu falei, será que eu vou dar conta de entregar? E fiz a estrutura dele, até terminei de desenhar, comecei a chorar, até falar, ai, que lindo que ficou esse projeto. E hoje, entregando, eu vejo que é muito leve pra mim, é muito gostoso, eu me sinto muito bem. Eu até já comentei outras vezes, eu me sinto mais realizada como empreendedora hoje, atendendo outras mulheres empreendedoras, do que quando eu trabalhava com pessoa física. Então, sabe, assim, me encontrou, eu sou grata a você até hoje por isso, por ter me mostrado esse caminho. E essa realização faz com que eu trate todas essas empreendedoras que vêm até mim com muito carinho, muito cuidado. Quero mesmo o crescimento delas, quero que elas voem, quero que o negócio delas flua muito bem, quero que tenham sucesso, prosperidade, enfim, que saiam com gestão e lucro. Porque quando você impacta a vida dela, você impacta o negócio dela, você impacta a família, porque tá tendo mais lucro, você impacta Totalmente. o comércio local, porque ela vai gastar mais. A vida dela, a vida dela como um todo. Eu até fico emocionada com algumas histórias, às vezes. Tipo, nossa, por isso você começou a empreender? Eu dou uma segurada ali, porque eu também não vou ficar chorando. Mas eu já me emocionei muito com histórias, né, principalmente essa questão de eu quero proporcionar isso para minha família. E é o meu negócio que vai fazer com que isso aconteça. O meu negócio é o caminho para esse objetivo que eu quero. Então, acabo me envolvendo bastante. Sim, e é isso, gente. Quem tá aí se identificando também, né, no sentido de ter um motivo mais forte de ter o seu negócio, não é simplesmente aquela matemática A mais B,
E às vezes por isso, por ter um propósito, acaba se enrolando na parte racional, que tem que andar junto com o propósito, senão, nem a gente, né, falou brevemente, senão é um hobby. Se você não tem um objetivo muito claro financeiro, procura uma ONG para você ajudar, dá uma, né? Tá tudo bem também, né? Mas se você quer que isso seja o teu ganha-pão, você precisa ter esse olhar. Quero agradecer muito você. Ai, eu amei. A conversa foi ótima, né? Mas realmente, gente, né? Como a Amanda falou, eu conheci ela aí na outra fase da PF aí e trouxe essa questão. Ela, com o tempo, foi amadurecendo, buscou mais conhecimento que ela já tinha, né? Já tinha ZBB e tal, ela buscou mais para ter essa propriedade. E hoje, mulherada aí tá. Quem tem esse privilégio, né, de ser atendida por ela, tem realmente esses resultados que vocês estão vendo. Então, se você se identificou, vai lá, tá o Instagram dela aqui embaixo, Finanças Amanda. E se você veio pela Amanda, né, hoje o meu Instagram, ele é o Michele, com 2 L's e E, salgado, ponto oficial. Então, também, se você quer saber mais outros assuntos também, assiste todos os podcasts daqui, que você tem certeza que você vai estar realmente ampliando aí seu conhecimento e principalmente muita prática. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tirou um insight aí, alguma coisa, ou alguma decisão que você tomou, escreva aqui embaixo, deixe seu comentário. Se tiver dúvida também, fique bem à vontade, tá? E se você não viu os outros episódios, volta aí que vale muito a pena assistir. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigada.